Fala galera concurseira, vou trazer aí para vocês agora alguns tópicos acerca da história de Sergipe, os bizus para você poder gabaritar a sua prova, PM, Sergipe, Polícia Civil de Sergipe, Magistério de Sergipe, beleza? A gente vai trabalhar durante os nossos vídeos, primeiramente, o índio em Sergipe. Trabalharemos também aqui com o processo de colonização. Colonização de Sergipe, a gente sabe que o processo de colonização se subdivide em dois, colonização e conquista. Conquista é o próximo tópico que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar também com, além do processo de conquista, a gente já começa a adentrar aqui na invasão holandesa em Sergipe. Foi um processo importante aí. Depois, a gente já entra na parte de emancipação política. De Sergipe. Processo de transferência da capital. Que a gente viu que a capital fazia parte de São Cristóvão, e aí veremos nos próximos vídeos o porquê a capital deixou de ser em São Cristóvão e passou a ser em Santo Antônio do Aracaju. Passando essa parte aqui, a gente entra na parte de República Velha, entra na Era Vargas, populismo, Sergipe também, ditadura militar, e finalizaremos aí com a parte da República Nova. E agora a gente voltando com o tema índios em Sergipe, a gente vai começar iniciando conhecendo os grupos indígenas que habitavam o nosso estado sergipano. A gente vai dividir didaticamente em 3, para poder facilitar seu aprendizado e você poder gabaritar sua prova. Primeiro grupo grande que a gente precisa conhecer, e esse é importantíssimo, porque foi o primeiro a ter contato com o homem branco em Sergipe, é o grupo dos tupis. O grupo dos tupis, a gente vai ter aí as tribos Tupinauês, Tupinambás, Caetés e Tupiniquins. Essas tribos aí habitavam o litoral sergipano. Ela foi a primeira a ter o primeiro contato com o homem branco. Essa tribo aqui, ela já era bem desenvolvida. O homem, o índio, ele trabalhava com a caça. Essa tribo que possuía canoas, certo? E a mulher trabalhava na agricultura. A gente vai ter outra grande tribo, que é a tribo dos Gês. Os Gês falavam uma língua diferente dos tupis. Os tupis falavam tupi e os Gês falavam macro-Gê. Essas tribos que falavam macro-Gê era considerada inimiga dos tupis. E os tupis chamavam eles de tapuias. Tapuias eram os inimigos dos tupis. Os tapuias eram os Gês, principalmente os Gês quiriris. O grupo menor habitava o agreste do nosso estado de Sergipe e o sertão, certo? O outro grupo é os quiriris. Os quiriris habitavam a nossa região sul do estado. Não pode esquecer na hora da prova que vai ter o grupo dos remanescentes. Os remanescentes são aqueles índios que restaram aí do nosso processo histórico. A única tribo que sobreviveu a esse processo histórico foi a tribo dos Chocós. Os Chocós que, desde 1979, no governo do então governador Augusto Franco, eles receberam uma terra indígena. Na verdade, eles brigaram por essa terra e no dia 9 de 9 de 1979, eles receberam aí essa terra indígena. Nada mais justo. Certo? Então não esqueça, remanescente, prova falou de remanescente, você vai associar aos Chocós, beleza? Os tupis possuíam uma cultura um pouco diferenciada das demais. Eles praticavam a chamada antropofagia. E o que é antropofagia? Antropofagia é a prática, na verdade um rito religioso, não é nada banal, onde os índios comiam partes do corpo dos seus adversários de guerra. Lembrando que os índios tupis eles só se preocupavam, o homem, em caçar e
bolar guerras. Eles viviam em guerras, principalmente com as tribos que não falavam o mesmo idioma. Vou destacar para vocês 5 caciques importantíssimos para a sua prova. O primeiro cacique que você tem que gravar aí na sua cabeça é o Serigi, que é o mais importante. Segundo cacique, Aperipê. Terceiro cacique, Japaratuba. Quarto cacique, Pacatuba. Quinto cacique, irmão de Serigi, Siriri. Beleza? Com isso a gente fecha os grupos indígenas em Sergipe. E agora a gente entra numa parte importante que tem caído em concurso público, que pode estar presente na sua prova aí, e você não pode deixar de acertar uma besteirinha dessa. A gente vai conhecer quais eram as tradições e as culturas. Bota aí na sua cabeça, falou em tradição, Aratu ou Tupi. Falou em cultura, Canindé ou Xingó, certo? Aratu era a prática de sepultamento feita pelos índios, beleza? Como eles sepultavam os seus semelhantes. Geralmente eles enterravam. O aratu é aquele animalzinho que ele cava o buraco e se esconde lá dentro. Assim era a prática de sepultamento indígena nessa época. Eles cavavam um buraco, como a gente faz hoje, e colocavam o índio lá dentro. Inclusive foram encontrados vários fósseis com esqueletos de índios. Só que não era simplesmente colocar o índio, eles colocavam uma ferramenta que fazia parte da vida dele, um machado polido, um arco, uma flecha, algo que caracterizasse ele durante a sua vida, beleza? Outra tradição é a tradição Tupi. Tupi, daquelas tribos lá que a gente viu, eles moravam no litoral, a mulher costumava trabalhar na agricultura, o homem ele era o caçador e se preocupava com a arte da guerra, né? Essa é a tradição Tupi. Passando isso daqui rápido, a gente entra na parte de cultura. A cultura, você tem que colocar na sua cabeça Canindé ou Xingó. É onde encontramos vários fósseis, ferramentas e pinturas rupestres que remontam à época dos grupos indígenas aqui em Sergipe. Beleza? Grave isso aí para sua prova. E agora, pessoal, a gente entra no período pré-colonial. Antes da gente conhecer a colonização do Sergipe, a gente precisa adentrar na história para poder entender aonde a gente está pisando. Né? O estado de Sergipe ele foi visitado por Martim Afonso em 1531. A gente teve Gaspar de Lemos no ano de 1501. Então, como o processo histórico de colonização do Brasil foi feito através da divisão em 15 capitanias, o estado de Sergipe estava dentro da capitania da Bahia. Então a gente fazia parte da Bahia, né? A capitania da Bahia, Sergipe estava integrado, beleza? A capitania da Bahia, aqui no início do século XVI, pertencia a um cara chamado Francisco Pereira Coutinho. Francisco Pereira Coutinho era o donatário da capitania da Bahia. Em 1547, com o falecimento aí, através de um naufrágio de Francisco Pereira Coutinho, o território do sergipano passa a pertencer à coroa real, beleza? E aí agora a gente entra no processo de colonização de Sergipe. Veja, o Brasil começou a ser colonizado no início do século XVI. Sergipe, já no final do século XVI, começou o processo de colonização. A priori, esse processo de colonização foi uma tentativa amistosa, pacífica. Iniciou aí o processo de colonização através dos padres jesuítas. Eles vieram através das chamadas catequeses, né? Catequese que significa conversão. Eles queriam converter o índio à religião católica, beleza? Então, os padres jesuítas vêm com essa missão de colonização pacífica. Na realidade, era uma estratégia da coroa portuguesa. Eles queriam tornar os índios pacíficos, convertê-los ao catolicismo para facilitar o processo de conquista, beleza? As missões que apareceram lá na sua prova são as antigas igrejas que eram instauradas em cada povoado. Se a gente puder observar aí, em cada povoado do estado de Sergipe, a gente vai ter uma igreja no centro, né? Eram as chamadas missões, aldeias missionárias.
Tranquilo? Processo jesuítas. Os jesuítas, você precisa lembrar que foram enviados 2 inicialmente, Gaspar Lourenço, beleza? E João Salônio. Eles foram acompanhados de 20 noviços e 20 soldados para a defesa, se precisasse. E eles iniciaram o processo de catequese, de conversão, a sua missão jesuítica, a partir do litoral. E eles instauraram a primeira igreja, a igreja de São Tomé, que fica ali, próximo do rio Piauí. Igreja próximo do município que hoje é Santa Luzia do Itaim. Ali foi instaurada a primeira igreja jesuíta, nesse processo de colonização. Aí você me pergunta, por que a colonização de Sergipe? 3 motivos. O primeiro é que nosso território, de fato, ele foi abandonado pela coroa portuguesa. E na ausência do dono, alguém usurpava do território e dos recursos minerais. Esse alguém eram os piratas franceses. Os piratas franceses tinham uma boa relação com o índio Tupinambá. Ele fazia o chamado escambo. Escambo é a troca de especiaria. O francês dava espelho, faca, arma para o índio e o índio trazia o pau-brasil para ele. O pau-brasil que servia a sua tintura avermelhada era tendência lá na Europa e era caríssima. E fora que a própria madeira extraída ela era utilizada para fazer embarcações. Então, esse escambo praticado pelos franceses, ele era extremamente importante para a coroa portuguesa. E aí, a gente entende o primeiro motivo que a coroa portuguesa teve para colonizar o território sergipano. Primeiro motivo, expulsar o francês da nossa terra. Ele estava explorando aqui. Segundo motivo, tomar o território de Sergipe. Mas por que tomar o território de Sergipe? Eu vou perguntar para você por quê. Porque Sergipe fica entre Pernambuco e Bahia. Pernambuco e Bahia. Então, por terra, para ter acesso a um e o outro estado, tinha que passar por Sergipe. E os índios passaram a atacar quando os portugueses levavam a cana-de-açúcar, qualquer produto, para a Bahia e da Bahia para Pernambuco, e surgiu a necessidade desse território passar a ter dono, que de fato era a coroa portuguesa. Então, a gente tem o segundo motivo. O terceiro motivo era estabelecer um elo entre Pernambuco e Bahia. Facilitaria a integração econômica entre essas duas grandes províncias, Bahia e Pernambuco. Sendo que Sergipe passou a ser dependente ferrenho da Bahia. Pessoal, o processo de colonização pacífico não deu certo. Parece que Portugal meio que já sabia disso. Eles tentaram, na verdade, com o jesuíta, amansar o índio. Só que o que aconteceu? O jesuíta ele foi acompanhado por 20 soldados portugueses. Os soldados passaram a invadir as aldeias, saquear as aldeias, estrupar as índias, trouxeram doença para as aldeias e aí os caciques decidiram expulsar os jesuítas. A coroa portuguesa teve isso como uma ofensa, uma ofensa. E aí foi necessário o segundo contato do português com o índio. O segundo contato do português com o índio já não é mais amistoso. É um contato conflituoso, guerra. O então governador da província, primeiro governador provincial, cair na sua prova é esse cara aqui, Luís de Brito. Luís de Brito, primeiro governador provincial. Ele vem com as suas tropas e adentra o território sergipano com o propósito de uma conquista com guerra, uma conquista militar. Qual o problema? Ele entra, devasta, expulsa índio, mata índio, prende índio, só que teve uma falha. Ele não estabeleceu um marco de conquista. Ele não estabeleceu um marco de conquista. E aí se ausenta e o índio volta a fazer a farra de novo. Volta índio, volta francês a explorar a terra. E aí surge a necessidade agora de uma conquista. Beleza, pessoal? A gente passou pelo processo de colonização inicial e ele vai se encerrar com a chamada conquista do território de Sergipe. Olha, não esqueça, colonização 1575, inicialmente amistosa, padres jesuítas, Gaspar Lourenço e João Salônio, isso aí. Agora a gente entra aqui no processo de conquista porque a gente viu que de amistoso não deu certo. Soldados saquearam as tribos e aí o governo enviou tropas militares com o então governador provincial Luís de Brito. Mas a gente viu que ele não conseguiu estabelecer um marco de conquista e surgiu a necessidade de uma nova batalha, certo? Nessa nova batalha aqui, a gente teve preso o então cacique Serigi.
Serigi combateu as tropas de um cara chamado Cristóvão de Barros até o dia 31 de dezembro de 1589. No dia 1º de janeiro de 1590, dia 1º de janeiro de 1590, a gente teve a conquista do território sergipano. E aniversário da cidade mais antiga de Sergipe, a cidade de, São Cristóvão. Beleza? As tropas de Cristóvão de Barros que já era veterano em expulsar índio do território, ele tinha feito isso lá no Rio de Janeiro, anos antes, e ele foi convocado aqui para Sergipe para fazer o mesmo trabalho, expulsar índio, e agora, diferente de Luiz de Brito, ele estabeleceu um marco de conquista, ele estabeleceu uma capital do estado de Sergipe, primeira capital e mais antiga cidade de Sergipe, São Cristóvão. São Cristóvão é fundado no dia 1º de janeiro de 1590 por Cristóvão de Barros, a também chamada Cidade Fortaleza. Então, agora a gente vai entrar numa parte importante também para a sua prova. Destaquei os principais ciclos econômicos do estado de Sergipe, relevantes aí para uma prova de história, que você vai memorizar e vai ver que é muito fácil, não tem como errar. No final da aula a gente vai responder uma questão justamente sobre isso. Com esse esqueminha aqui é impossível você errar. Beleza? Presta atenção. Primeiro ciclo econômico é o pau-brasil. Lembra que os piratas franceses vinham para o nosso território explorar, roubar o pau-brasil daqui do nosso terreno? O que aconteceu? A coroa portuguesa recuperou o território e automaticamente começou a esbanjar do pau-brasil. Beleza? Então, século XVI, a gente tem o pau-brasil. Entretanto, o próximo ciclo econômico que domina aí o estado de Sergipe é o gado. A gente era forte aí na pecuária, beleza? A gente servia como pastos para fazendeiros baianos e fazendeiros de Pernambuco. Como eles tinham a produção em larga escala de cana-de-açúcar, não sobrava tanto espaço para a criação de animais. E o que ele fazia? O elo entre Pernambuco e Bahia era Sergipe, eles criavam os gados em Sergipe, né? Lembrando que o transporte de cana por terreno, da época aí, era através do animal, do gado. O gado dominou a economia sergipana do século XVI até o século XVII. Então, se perguntar na sua prova, qual era o ciclo econômico que dominava durante o século XVI até o século XVII? Gado, beleza? Não esqueçam. Olha, se eu estou falando de gado, precisaremos aí de escravos negros? Não, né? Se é gado, a gente vai ter vaqueiros. Isso aí já foi questão de uma prova. São os vaqueiros que vão trabalhar aí no cuidado com o gado. Os vaqueiros, segundo a história, eram homens que vinham de outros estados, foragidos, e aí trabalhavam aqui. Eles eram remunerados, certo? Eles eram remunerados, não eram escravos. Então a gente não tinha em larga escala ainda aqui em Sergipe a escravatura do homem negro. Esse processo vai iniciar com o próximo e o nosso terceiro ciclo econômico, com o plantio da cana-de-açúcar. Lembrando que a cana-de-açúcar vai precisar de monocultura, latifúndios, grandes terras, e a escravatura, homens trabalhando forçadamente sem receber nada. E aí começa em Sergipe a surgir a necessidade da mão de obra escrava, da mão de obra do homem negro. Certo? Século XVII até o século XIX bombava aqui em Sergipe a cana-de-açúcar, que ainda é uma das nossas economias, mas aqui na história era a principal fonte econômica. Quarto, algodão. O algodão, ele vai surgir aí como economia temporária, porque ele só vai servir durante o processo de guerra de secessão dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos estavam em guerra, o lado sul e o norte, surgiu aí a necessidade de algodão para fazer os uniformes dos soldados. Como eles estavam em guerra, a produção de algodão caiu. E aí eles começaram a pegar o algodão que era produzido aqui no Brasil. E aqui em Sergipe a gente tinha plantio de algodão. Então o algodão vem aí na época da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Foi uma economia temporária do século XIX. Bora lá! Se perguntar para você na prova, aonde era que o gado ele era criado, principalmente no nosso território sergipano? Você vai dizer lá, ó, na região do Vaza Barris, certo? Se perguntar plantio de cana-de-açúcar, onde é que eu achava aqui, ou acho, ainda é
no estado de Sergipe? Você vai colocar lá, Vale do Cotinguiba. Se vocês observarem no processo histórico, o Vale do Cotinguiba era onde plantava cana-de-açúcar, automaticamente é onde tem os grandes latifúndios e, consequentemente, a gente tinha mão de obra escrava no Vale do Cotinguiba. Por isso, a maior população negra está concentrada no Vale do Cotinguiba, aqui no nosso estado de Sergipe. Bizu para você. Algodão, na região do São Francisco. Que essa região vai alcançar a parte de Maruim. Maruim que faz parte do Vale do Cotinguiba. Então, o algodão que era produzido na cidade de Maruim, assim como a cana-de-açúcar também era produzida na região de Maruim. O que é que eu quero dizer com isso? É que na sua prova você pode ter certeza ao marcar que Maruim foi uma cidade onde teve dois processos econômicos no mesmo século. Ou seja, no século XIX a gente teve algodão e cana lá em Maruim. Beleza? Não é isso aí não, isso é muito fácil. Os holandeses adentraram no Brasil no ano de 1624. No Brasil. Beleza? Os holandeses adentraram no Brasil em 1624. Primeiro eles tentaram entrar pela capital da província. Onde era a capital da província? Salvador. Isso aí, tentaram pelo mar entrar para o Salvador, a defesa lá era forte, eles não conseguiram. Arrodearam e entraram pelo território pernambucano. Pernambuco pertenceu à Holanda, né? E aí a gente tem o grande Maurício de Nassau, que tanto serviu para arte, cultura e retrato histórico da nossa época, que foi feito lá em Pernambuco. Beleza? E aí eles queriam chegar até a capital da colônia, lá em Salvador. Mas para poder chegar em Salvador por mar, não dava certo. Tinha que ir por terra. Para poder chegar em Salvador, tinha que passar por... Isso aí, tinha que passar por Sergipe. Então, as tropas holandesas, comandadas por esse cara aqui chamado Sigismundo van Schouck, ele foi o comandante das tropas holandesas, partiram do chamado Forte Maurício. Forte Maurício, que fica ali onde hoje é a cidade de Penedo, em Alagoas. Lembrando que nessa época aqui, Alagoas pertencia a Pernambuco. Então eles saíram do Forte Maurício, marchando em direção à capital de Sergipe, São Cristóvão. Lá eles iam obter recursos, iam dar um tempo, aguardar para poder avançar até chegar em Salvador e aí conseguir dominar a capital da província. Beleza? Mas houve um problema. A coroa portuguesa selecionou esse Conde Bagnuolo, excelente estrategista militar, para poder combater as tropas holandesas em território sergipano, certo? E aí ele teve a genial ideia de aplicar a chamada política da terra arrasada. O que foi que ele fez? Ele acabou com todas as formas de recurso, para que quando o holandês chegasse aqui em São Cristóvão, para poder avançar para Salvador, ele não encontrasse nada. Ele queimou mais de 100 casas, uma cidade que estava nascendo. Você lembra, né? 1590 foi o nascimento da cidade de São Cristóvão. Aqui, em Sergipe, o holandês ele adentrou o território em 1637. Não esqueçam, 1637 é o ano que os holandeses entram no território sergipano. E são expulsos no ano de 1646. Beleza? Em 1646. Voltando aqui para a gente pegar o gancho, o Conde Bagnuolo, ele aplicou a política da terra arrasada, queimou mais de 100 casas que tinham lá na cidade de São Cristóvão e, além do mais, matou mais de 5.000 cabeças de gado, certo? E quando os holandeses chegam na cidade de São Cristóvão, não tem nada. Boa parte da tropa se dissipa e tenta retornar para o Forte Maurício. É aí onde acontece a chamada Batalha do Urubu. Pessoal, a cidade de Propriá, naquela época lá, era chamada de Vila do Urubu. De baixo. Certo? Vila do Urubu. A Vila do Urubu, que era lá em Propriá, foi o cenário onde aconteceu essa chamada Batalha do Urubu. A parte da tropa holandesa que retornou, que encontrou lá na Batalha do Urubu com os portugueses e os índios. Pois é, os índios auxiliaram as tropas portuguesas para poder expulsar os holandeses daqui do nosso território. Vou abrir um parêntese para você botar uma coisa em sua cabeça. Olha, holandês no Brasil, no cenário nacional, foi bom. Por onde ele passou, ele construiu, edificou,
Vejam o estado de Pernambuco quanto desenvolveu economicamente, culturalmente, com a presença dos holandeses, né? Com o governador Maurício de Nassau. Maurício de Nassau nunca teve em Sergipe, beleza? Então, olha, a presença holandesa no Brasil foi boa, desenvolveu a economia, a cultura, mas em Sergipe, quando eles chegaram em São Cristóvão, que não encontraram nada, foi o que eles fizeram? Terminou de queimar a cidade. A tropa que retornou, Batalha do Urubu, contra índios e portugueses. Lá, os holandeses foram derrotados. Alguns deles conseguiram fugir, outros morreram e parte bem pequena conseguiu ir para o sertão de Sergipe, Agreste. Por isso que a gente tem lá na área do sertão chamados galegos, os galegos de Porto da Folha, herança dos holandeses. Beleza? Então, na Batalha do Urubu, finalmente a Holanda é expulsa do território sergipano. A coroa portuguesa aproveita e dá alguns benefícios para o estado de Sergipe. Tipo, a gente consegue uma expansão territorial. Né? Nosso território vai quase lá para próximo de Salvador. A gente tem uma ampliação do nosso território. Conseguimos uma comarca. Uma comarca com um juiz para poder julgar as causas criminais que existiam aqui em Sergipe, certo? E conseguindo uma comarca, nosso território foi ampliado, começou a gerar um desconforto para o povo baiano. Bahia, que a essa época aí era praticamente a nossa dona, éramos dependentes política e economicamente da Bahia, certo? Coincidência, olha para cá, 1637 os holandeses são expulsos, século 17. Século 17 a cana-de-açúcar começa a emergir. E aí a gente começa a ganhar tanto uma posição política, uma independência política, com a expulsão dos holandeses, quanto uma independência econômica, beleza? E aí, galera, vamos lá. Independência de Sergipe, emancipação do estado do Sergipe. Mas emancipou de quem? Lembra que eu falei para você? Éramos dependentes administrativamente, economicamente e politicamente da Bahia. E aí, como a gente já estava quase que independente economicamente, a gente ganhou uma força política após a expulsão dos holandeses, agora a gente quer a nossa independência. Beleza? Presta atenção, independência de Sergipe, dia 8 de julho de 1820, foi autorizada pelo rei Dom João VI. Dom João VI autoriza aí a independência de Sergipe. Automaticamente ele nomeia o chamado Brigadeiro Carlos César Bulamarque. Brigadeiro Carlos César Bulamarque é o primeiro governador aí de Sergipe, ou presidente, certo? Então, Carlos César Bulamarque é o primeiro governador de Sergipe, nomeado pelo rei Dom João VI. Ele não passa nem um ano no mandato. O que acontece? Tropas vindas da Bahia tiram ele do poder e a Bahia domina de novo Sergipe. Beleza? O filho de Dom João VI, Dom Pedro I, envia para Sergipe Pedro Labatute, para Sergipe, para recrutar jovens sergipanos e brigar pela independência. Daqui ele leva alguns jovens sergipanos pela independência do Brasil, que é concomitante com a independência de Sergipe, e conseguimos no dia 5 de dezembro de 1822 o reconhecimento da nossa independência. Dom Pedro I, agora o filho de Dom João VI, reconhece a independência do estado de Sergipe. Se você gostou da aula e quer ver mais vídeos nossos, curta, compartilhe, dê um like, me siga aí no Instagram, mande dúvida para mim. Claro que o vídeo é curto, não dá pra gente falar sobre tudo, mas qualquer dúvida envia para mim. Sou o professor William Brito, lembre de dar o like aí, beleza? Valeu!